Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está assistindo a esse mais episódio de Conexão Kardec, essa ligação, né, de alma com o kardecismo. Eu queria primeiramente agradecer à editora Boa Nova, né, que está nos patrocinando. Hoje eu gostaria de ler um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, conversar com vocês, inclusive usando um Evangelho segundo o Espiritismo da editora Boa Nova, né? E queria também pedir para vocês não se esquecerem de curtir os nossos vídeos, seguirem a nossa página no Instagram, se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque muita gente vem falar para mim, eu só vejo pedacinhos no Instagram. Você só vê os pedacinhos porque lá só ficam os cortes, né? Mas os vídeos completos estão na nossa página lá no YouTube, tá? No nosso canal, lá você tem o vídeo das entrevistas completas, tá? Lembrando também da editora Boa Nova que vocês têm conosco o nosso o nosso cupom de desconto, né? Que é o Conexão Kardec, que te dá 10% de desconto em compras acima de R$50, tá bom? Então não se esqueça, se vocês forem lá no site da editora Boa Nova, vocês têm esse desconto aí, tá bom? A passagem que eu quero ler é uma passagem que a primeira vez que eu li eu fiquei um pouco confuso e depois eu entendi perfeitamente e eu queria compartilhar isso com vocês. É do capítulo 23, que é a parte que fala: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai? Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós e de anunciar o reino de Deus. O que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram que, primeiro, na circunstância em que foram anunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia que prende a gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, em de ensinar o reino de Deus e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele vai falar um pouco da materialidade, né? De você se prender à matéria, né? Por que o deixar os espíritos, né? Deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos? Porque existe todo um trabalho para quando uma pessoa morre, quando uma pessoa se desliga de um corpo físico, né? A gente fala muito, inclusive, da melhora antes da morte. Já é um preparo para que esse espírito vá se desvinculando do corpo físico. Então, tem todo um trabalho da espiritualidade para levar esse espírito para o lugar que ele precisa ir, né?
E esse é o trabalho deles, tanto é que a melhora da morte existe para isso, para que as pessoas se afastem um pouco e deixem eles trabalharem, né? E depois, quando finalmente o espírito se desvincula desse corpo físico, também tem todo um trabalho para levar ele até o local que ele precisa, fazer todo esse trabalho. E nós aqui, na vida terrena, vamos por assim, nós vamos nos preocupar com o enterro, né? Com o que fazer com o corpo físico. E Jesus ensina. O que ele ensina? Quando ele pergunta, ele fala: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós e de anunciar o reino de Deus. É que o pai não está mais ali, então ele não vai enterrar o pai. Ele vai enterrar o corpo que o pai usou, que vai se decompor com o tempo, né? Mas o pai não está ali. Quem vai fazer todo o trabalho com o pai vai ser o plano espiritual, né? Ele aqui, o pai não está mais naquele corpo. Aquele corpo simplesmente foi um corpo usado pelo espírito do pai para poder passar por essa vida terrena, né? E aí o que ele quer dizer? Que a gente ainda é muito apegado a essa matéria, né? Ele fala aqui também da questão dos que guardam como relíquias, né, as coisas da pessoa. Nós somos ainda muito ligados à matéria. E aí isso que não é bom, né? Isso que não é bom, porque nós precisamos nos vincular. O meu pai, ao partir, ele foi para o plano espiritual. Meu pai não está mais ali, num cemitério, ou mesmo numa cinza, se ele foi cremado, né? Ali não está meu pai, naquele túmulo, naquele jazigo. Meu pai partiu para o plano espiritual, ali está o corpo se decompondo que ele usou, né? Isso é totalmente você se livrar dessa matéria, né? Ele até fala aqui uma outra parte que é muito interessante. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Eu me lembro de um colega que perdeu uma mãe e ele já tinha um estudo muito mais evoluído do que eu, uma pessoa muito mais estudada no espiritismo. E quando nós estávamos no hospital, ele ficou ali sempre com a mãe, muito próximo. Quando a mãe finalmente partiu, eu vi, as pessoas ficaram preocupadas, que ele não estava preocupado com o enterro, com nada. E aí as pessoas foram perguntar para ele, ele falou: mas é que minha mãe não está mais aqui, minha mãe já foi embora. E aí as pessoas vêm até com um lado de frieza, né? Mas ele não está se preocupando, o corpo da mãe dele ali. Mas é esse desvincular que é tão nobre, vamos dizer assim, né? De você conseguir olhar e falar: simplesmente é um corpo, porque minha mãe já foi. Então é uma evolução muito grande, que as pessoas às vezes veem com frieza, né? É muito interessante essa passagem. Eu demorei muito, eu li várias vezes para poder entender. E para entender o quão trabalhoso é do outro lado para receber esse espírito depois de toda essa vida terrena, né? E aí esse é o trabalho deles, deixar eles fazerem o trabalho deles, né? Outra coisa que tem vinculado a isso no Livro dos Espíritos, que é muito interessante, que fala um pouco nas perguntas 154 e 155, que eu queria ler e conversar com vocês, que é a separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Já na 155, ele fala: como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como
um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por um envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não deste segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa nessa vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente, com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura. Algumas vezes dias, semanas e mesmo meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo e quando chega a morte. Ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Então aqui ele também fala da materialidade, de você dar tanto valor à matéria. Você veja que ele explica como é essa separação do corpo com o espírito, do corpo com a alma. E ele fala que para as pessoas que não são tão ligadas à matéria, ao material, ela é instantânea, ela é tranquila. Quando a pessoa é muito ligada, o que ele fala? Ele fala que ela pode durar meses, dias, semanas. E até ele fala aqui no final, né? Algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Ou seja, o espírito pode sentir as dores da decomposição de tão preso à matéria que ele é, né? Então isso mostra o quanto é importante a gente valorizar o nosso intelectual, o nosso estudo, as nossas ações, e não o que a gente tem, o que a gente consegue adquirir em vida, né? Hoje a gente tem aí um mundo tão voltado para a materialidade, para o ter, para o comprar, né? Para o consumismo. E o que é o importante? É as suas ações, é o que você faz, é o que você deixa, é o que... Quantas pessoas já perderam aí entes queridos e lembram do quê? Lembram do que ele comprou? Não, lembram do que ele fez de bom às pessoas, do quanto ele ajudou. Quantas vezes a gente encontra pessoas e fala, aquele moço ali que infelizmente já partiu há 10 anos, mas nossa, quando eu precisei ele me ajudou tanto. Ele foi uma das únicas pessoas que me ajudou num momento de desespero. E isso a pessoa guarda para o resto da vida. E isso é o importante da vida, não o material, mas o espiritual. O que a gente faz aqui para a nossa evolução do nosso espírito, né? O que a gente faz de bem para o próximo, né? Então, eu acho que eu queria mais comentar, porque eu acredito que essa passagem do Evangelho é um pouco complexa, né? E demorou bastante para eu entender. Mas é importante a gente saber que nessa passagem, do outro lado, tem todo um trabalho muito bonito que é feito pelo plano espiritual para encaminhar esse espírito para o local correto, porque vai depender muito de como foi a vida dele, de como foi essa passagem, do porquê aconteceu essa morte. Ele fala até aqui, inclusive,
no Livro dos Espíritos que na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, ou seja, pela velhice, né? Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. É o natural. Você viveu o que tinha que ser vivido. Então nada mais natural do que essa passagem ser tranquila, né? E você se desvincular. Mas é claro que vai depender de como você viveu, se você valorizou muito esse material, ou se você valorizou mais o espiritual, né? E é o que Jesus quis dizer. Ele não quis, claro, é meio complicado, né? Você falar assim, não, vou deixar o enterro do meu pai lá da minha mãe, que eu tenho que levar a palavra de Deus. A gente tem um respeito, né, pelo corpo físico, né? A gente, nada mais do que uma cerimônia, um velório, um enterro, é um respeito pelo corpo físico. Eu entendo isso. E é muito complicado você falar, não, eu vou embora, vou deixar ali minha mãe, meu pai ser enterrado e tá tudo bem. Não, você vai no enterro, não é errado você ir. O que ele quer dizer é que o seu pai não tá ali. Porque no próprio evangelho, ele fala, a pessoa, né? Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. E ele não estava enterrando o pai, ele estava enterrando o corpo físico. E não que Jesus não permitiria que ele enterrasse, claro que ele vai enterrar. Mas o que Jesus quis mostrar é que ele não estava enterrando o pai. Ele estava enterrando o corpo que o pai utilizou nessa vida terrena. Somente isso. E não que seja errado você fazer um enterro, uma cremação, né? O que você não pode é se apegar àquela matéria, que é o que a gente vê muitas vezes as pessoas mais idosas chegarem e falar assim, eu preciso ir lá no cemitério ver meu marido, eu preciso ir lá no cemitério ver meu pai, minha mãe. Você não vai ser seu pai, sua mãe, seu marido no cemitério, ali está o corpo físico se decompondo. Então, às vezes, eu sei que eu tenho uma tia que hoje deve estar com uns 86 anos e ela perdeu o marido há uns 5 anos e quando ela pede para eu levá-la, para ela ver como tá o túmulo, o jazigo, ela fala, ele está aqui desse lado. E claro, né, na cabeça, né, nessa vida material, ela acredita que ele está ali. Mas ele não está ali está o corpo dele se decompondo, né? Essa materialidade, essa prisão à matéria que é complicada, né? E é o que ele fala. Essa passagem é muito mais penosa para as pessoas que são presas a essa matéria. Eu acho que eu falei tudo, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Queria mais uma vez agradecer vocês que estão aqui mais uma vez assistindo os nossos vídeos. Agradecer a editora Boa Nova, sempre nos ajudando. Vem muitas novidades por aí, novos livros, novos lançamentos, relançamentos, né? Sorteios, a gente tem aí algumas ideias de sorteio, de enquetes, pesquisas que a gente vai fazer e depois sortear alguns livros, tá? E agradecer a presença de vocês, né? Por estarem mais uma vez vendo um episódio aqui dessa conexão alma com alma. Agradeço aí por vocês estarem me assistindo e que Jesus fique com vocês. Tchau, tchau.